dia, alunos. Bom dia, famílias. Tudo bem? Hoje, então, nossa próxima aula, quarta-feira, dia 31. Peguem o bloco de vocês. Lá onde está escrito dia 17, vocês riscam e colocam o dia de hoje, dia 31, quarta-feira, tá bom? Vamos começar. Vamos iniciar com os vídeos. Então, são 2 vídeos que a gente vai assistir. Um sobre células e um sobre divisão das células. Então, assistam esses 2 vídeos, muito bacana, bem legal. Copiem lá nas páginas da internet de vocês. E pelo YouTube, vocês vão conseguir assistir esses 2 vídeos, tá bem? Então, ó, células. Vamos ler um texto sobre as células agora. Citoplasma, núcleo e membrana plasmática são as principais estruturas das células. Nós vamos estudar, então, essas 3 partes principais da célula, tá? A presença das células é uma característica que todos os seres vivos possuem em comum. Ela é a menor unidade que forma o indivíduo. Então, todos os seres vivos têm células, tá? E, como diz o texto, ela é a menor estrutura que nós temos, que os seres vivos têm. Ela é muito pequenininha. Os seres vivos podem ter somente uma ou diversas células. As bactérias, por exemplo, são formadas somente por uma. Alguns fungos e algas também são assim. Chamamos de unicelulares todos os seres vivos formados por uma única célula. Então, quem só tem uma célula, a gente chama de unicelulares. Uni de uma, tá? Unicelulares, uma única célula. As plantas e animais são formados por mais de uma célula. Assim, são considerados multicelulares ou pluricelulares. Tem esses 2 nomes. A gente pode chamar tanto de multicelulares ou de pluricelulares. Então, quando vocês forem ler os textos na internet ou no próprio livro, quando a gente for estudar no livro, vocês vão encontrar essas 2 denominações. Tanto multicelular quanto pluricelular quer dizer que tem mais do que uma célula, aquele organismo vivo, tá? Os seres vivos multicelulares geralmente apresentam diversos tipos de células diferentes. O conjunto de células é chamado de tecido. Então, quando a gente tem várias células, o conjunto de várias células, a gente chama de tecido. As células geralmente são tão pequenas que não conseguimos enxergar a olho nu, ou seja, sem o uso de lentes de aumento especiais. Assim, é utilizado o microscópio para que sejam observadas. Graças a essa máquina, hoje podemos saber as principais estruturas de uma célula, que são. Então, as células, como elas são tão pequenas, elas só podem ser vistas através de um microscópio. A gente não consegue ver elas com os nossos olhos apenas, tem que ser no microscópio, tá? Então, vamos ver as partes dela, que a gente vai estudar. Ela tem várias, a gente vai estudar apenas 3, que são as mais importantes para a gente agora, que é a membrana, o núcleo e o citoplasma. Vamos começar pelo citoplasma aqui. Então, lá, o citoplasma é uma região gelatinosa, rica em água e sais minerais. É nele que estão as estruturas responsáveis por grande parte do processo do funcionamento da célula. Então, no citoplasma, tá todas as estruturas que fazem com que a célula funcione direito. Então, pense como se fosse uma fábrica e todo o funcionário, digamos assim, que está dentro daquela fábrica, ele é responsável por manter a fábrica funcionando, né? Então, essa grande fábrica e tudo que tem lá dentro é o citoplasma. Então, o citoplasma tem todas as estruturas que fazem a célula funcionar, tá bem? Núcleo. Núcleo é essa outra partezinha aqui, ó. O núcleo é uma estrutura arredondada onde se encontra o material genético. Então, lá dentro do núcleo a gente encontra o quê? O que é o material genético? O DNA. Então, lá dentro do núcleo está o DNA da célula, tá bem? Outra parte aqui é a membrana. A membrana é essa parte aqui de fora, ó. Vamos ler ali, ó. Membrana plasmática é uma película que fica em torno da célula, selecionando o que entra e o que sai de dentro dela. Então, a membrana é uma película que protege a célula como se fosse um porteiro. Ela abre e fecha a porta para ver quem entra e quem sai de dentro da célula, tá bem? As células das bactérias são mais simples do que a dos outros seres vivos. Uma das diferenças é o fato de não possuírem núcleo. Então, as bactérias não têm núcleo, tá? Essa é uma das principais diferenças, tá bem? Aqui é a fonte de onde foi tirado o texto. Vamos continuar.
Agora, de acordo com o texto, copie as questões e responda em seu caderno de ciências. Então, copiem essas 3 atividades no caderno de ciências para a gente responder lá no caderno de vocês, tá? Todas as perguntas, as respostas estão lá no texto que a prof acabou de ler com vocês. Então, lê de novo com calma para poder responder. Número 1, pergunta bem fácil, o que são as células? Na número 2, vocês vão marcar ou verdadeiro ou falso. Então, lá, tem 4 opções. Todos os seres vivos são formados por células? No organismo humano, existem apenas uma célula? Conseguimos ver as células apenas no microscópio? E seres unicelulares têm mais de uma célula? E a última, a número 3, quantas e quais são as principais estruturas das células? Aquelas que a gente viu, que a prof explicou uma por uma o que cada parte fazia. Então, quais são elas e quantas são, tá bem? Respondam no caderno de ciências de vocês, tá? Depois tira foto e manda lá no grupo do WhatsApp as perguntas já respondidas para a gente poder ver se vocês estão conseguindo fazer, tá bem? Agora vamos para a nossa próxima aula. Depois que vocês terminaram o caderno de ciências, podem guardar, porque agora a gente vai fazer outra atividade de outra matéria, tá bem? Então agora a gente vai ler esse texto sobre Pinhais para poder responder as próximas atividades, tá? Vamos lá. Pinhais. O município de Pinhais, mesmo tendo sido emancipado há pouco mais de 20 anos, traz em sua origem a presença dos povos indígenas e colonizadores. Como o próprio nome, que provém da palavra pinus, porque durante seus primeiros anos a região abrangia uma grande quantidade de pinheiros, a palavra pinha descende do latim e significa pinus, como são chamados os pinheiros. Durante o início da povoação, Pinhais abrangia uma enorme quantidade de pinheiros do Paraná, árvore símbolo do estado paranaense. As criaturas responsáveis pela disseminação, ou seja, da plantação dessas árvores, são as gralhas azuis, que ao se alimentarem de pinhões acabam por semear a semente. A gralha azul tornou-se um símbolo municipal, sendo até mesmo citada no hino municipal de Pinhais. As araucárias foram empregadas na bandeira e no brasão do município. Aqui está a fonte desse texto. Continuando. Neste momento de pandemia em que estamos vivendo, as comemorações do aniversário de Pinhais foram suspensas, mas em todos os anos acontecem, principalmente nos parques e bosques do município, onde observamos várias espécies de árvores nativas, como as que deram origem ao nome Pinhais. Observe abaixo alguns desses locais. Então aqui a gente colocou foto de alguns locais aqui de Pinhais, tá? Para a gente poder ver e sentir saudade de todos esses lugares, né? Da época que a gente podia ir lá no bosque, por exemplo, fazer a cantata, lembram? Muito legal, né? Tomara que essa pandemia passe logo para a gente poder de novo ver e poder participar e passear em todos esses lugares de novo, né? Aqui. Agora vamos às questões. Número 1. Qual é o dia do aniversário de Pinhais? Gente, a gente estuda Pinhais desde lá do infantil. Vocês lembram qual que é o dia do aniversário de Pinhais? Coloquem aqui para a prof. Respondam aqui no número 1, tá? Número 2. Das imagens acima, circula qual você mais gosta de ir. Então, lá daquelas 3 fotinhas que a gente acabou de ver, qual daqueles 3 lugares você mais gosta de ir? Circula lá para a prof. Número 3. Este ano, o aniversário de Pinhais não pôde ser comemorado, assim como muitas pessoas fizeram aniversário nesse período e não puderam comemorar. Escreva uma frase de incentivo e de apoio para os moradores de Pinhais nesse momento que estamos vivendo. Então, aqui vocês escrevam uma frase para a gente se alegrar um pouquinho, né, nesse momento que a gente está vivendo e incentivar a gente que vai tudo passar, tá bem? Escrevam uma frase aqui para a prof. Número 4. Circule qual das imagens abaixo representa a árvore que deu o nome de Pinhais. Qual dessas árvores aqui será que tem a ver com o nome da nossa cidade, hein? Circulam a resposta. Continuando agora, vamos ler um outro texto, tá? Os
continentes são porções de terras emersas cercadas de água por todos os lados e que, diferentemente das ilhas, possuem uma ampla extensão territorial. Os oceanos são porções de água que ocupam as principais e mais amplas depressões do relevo do planeta. Trata-se, portanto, de um imenso conjunto de água misturada com outros elementos, principalmente sais minerais, e que circunda as áreas formadas de terras emersas, o que inclui as ilhas e os continentes. Uma das principais particularidades do planeta Terra em relação aos demais planetas atualmente conhecidos é que mais de 70% de sua superfície é composta por água, dos quais a maior parte é composta pelos oceanos. Essa predominância faz com que as águas oceânicas sejam muito importantes para a vida de milhões de espécies de seres vivos e também para a regulação do clima, entre outros fatores. Novamente, aqui embaixo está o site, de onde foi retirado o texto, tá? Agora as atividades. Procure no caça-palavras abaixo o nome dos continentes do planeta Terra. São 6 continentes que a gente tem no planeta Terra. Quais são os nomes deles, tá? Vocês vão encontrar os nomes dos continentes aqui no caça-palavras. Então, pode fazer lá de lápis de cor, de caneta, de canetinha, de marca-texto, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Encontrem o nome dos 6 continentes aqui nesse primeiro caça-palavras, tá? Agora, de acordo com o texto, copie as questões e responda em seu caderno de Geografia e História. Então, pega lá o caderno de História e Geografia, que é um caderno único que a gente usa junto, tá? Vocês vão copiar essas atividades aqui no caderno. Vai lá. Número 1. De acordo com o texto, responda. Então, tudo sempre está lá no texto. Letra A. O que são os continentes? Letra B. O que são os oceanos? E letra C, por que as águas dos oceanos são tão importantes? Então, leia lá o texto de novo com calma, que a resposta está lá no texto, tá bem? E finalizamos a nossa aula de hoje. Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp das professoras, tá bem? Tchau, tchau e até a próxima aula.